Dia a todos, né? Vamos iniciar aqui mais uma live de apresentação das melhorias. Hoje temos muitas novidades, tanto no Retaguarda e tanto no nosso Aquipad, bastante ferramentas novas. Acho que sim, hoje, quem ainda não entrou ali com a nossa loja do Food, não tem mais desculpa, hein, pessoal? Não tem mais desculpa do motivo para não entrar. Beleza? Vou começar aqui pelo Retaguarda, depois a gente vai para o Aquipad. Então, o primeiro slide aqui é só para pequenos detalhes que foi feito ali no modo touch, para quem usa restaurante, que a gente, deixa eu ler ali, quando iniciar, venda no balcão, depois, o que acontecia? O pessoal iniciava a venda ali no modo touch, mas ele clicava em balcão para fazer a venda e tem que finalizar no final, né? Então, a gente fez um jeito ali que se, depois de iniciar com o balcão, ele entrar e alterar e escolher uma mesa, significa que eu comecei com o balcão, mas eu queria colocar uma mesa. Então, depois que eu faço isso, ele permite eu salvar o pedido, para não ter que cancelar, voltar lá atrás, escolher tipo mesa e colocar uma mesa, só para facilitar ali o processo. Às vezes o usuário está muito rápido, ele aperta no balcão, faz a venda, depois ele lembra, pô, era para a mesa. Ele consegue ali opções, alterar a mesa, escolher a mesa e eu consigo salvar e fica a mesa em aberto ali, do jeito que estava antes. E também, no modo balcão, quando a natureza de operação estava marcada para não gerar financeiro, ele estava salvando a venda em vez de finalizar. Então agora, no modo balcão também, se no financeiro lá, se na natureza de operação estiver marcado para não gerar financeiro, quando clicar em finalizar lá, ele fatura o pedido igual acontece no balcão. O Fred que pediu, né, que está batendo palma ali, porque o cliente dele está passando dificuldade com isso. Vocês me desculpem que a minha situação está crítica. Mas lá no MDFE, agora eu salvo também o XML de encerramento junto com o XML da transmissão. Então, quando você apertar lá em opções lá do MDFE e exportar o XML, vai exportar dois XML, tanto do MDFE e tanto do XML de encerramento daquele MDFE. Essa melhoria aqui, pessoal, ela é muito importante, tá? Isso aqui praticamente mudou ali a forma como o sistema lida ali com o controle de impressões. Agora, no controle de impressões, isso aqui é muito importante, pessoal. Quem estiver meio assim fazendo outra coisa, concentra aqui, porque isso aqui vai ajudar muito vocês no dia a dia. Era uma coisa que eu já vinha pensando em como fazer há algum tempo, e essa função é muito importante, porque agora, pelo controle de impressões, você consegue, quando clicar no botão imprimir, já imprimir direto, não precisa abrir na tela mais, já consegue clicar em imprimir, abrir só a tela para escolher a impressora, e eu consigo clicar em imprimir, não acontecer nada e mandar para uma determinada impressora. Então, se eu estiver ali na tela de venda, por exemplo, e eu quiser, quando eu clico em um relatório, escolho uma impressão e dou OK, ele já imprime direto na impressora jato de tinta. E uma outra impressão, quando eu clicar em imprimir, ele já imprime direto na impressora de 80 colunas, eu consigo. Então, antes eu tinha que apertar imprimir, ele abria na tela, eu tinha que ir na impressão, escolher a impressora e imprimir. Agora não. Agora eu consigo configurar a impressora, se vai dar o preview na tela ou não, e se vai abrir o diálogo da impressora. Então, eu consigo tirar o preview e abrir só o diálogo, escolher a impressora e não abrir nada, mandar direto para a impressora, ou fazer o processo igual era antes. Igual era antes, o sistema já atualizou e continuou do jeito que estava. Eu fiz um comando ali no banco de dados que já deixou marcado como preview e sem nenhuma impressora. Então, hoje está do mesmo jeito que estava antes. Só que se vocês entrarem no controle de impressões, editar lá, vai ter a opção para escolher a impressora, se vai dar preview ou não, e se vai só abrir o diálogo. Então, deu para fazer uma mágica bem legal ali. Então, vamos supor que eu estou ali no pedido de venda, igual eu expliquei. Uma impressão vai para o jato de tinta, outra impressão vai para 80 colunas. Você consegue fazer isso configurando direto no controle de impressões, sem precisar de ficar entrando no relatório, vendo ele na tela e configurando. Beleza? Isso aqui é muito bom para quem gosta de mandar direto para a impressora. Então, mudou bem o processo ali, dá para fazer um monte de alterações. Isso aqui também, uma solicitação antiga que o pessoal veio pedindo, que é eu escolher lá no meu aplicativo do Android quais produtos vão aparecer para cada vendedor. Então agora eu consigo, lá no vendedor, lá no cadastro vendedor, eu tenho uma abinha setores, não sei se dá para vocês verem bem maior, né? Mas agora você consegue setar os setores que você quiser que aquele vendedor veja. Então eu posso, por exemplo, para um determinado garçom, ver só as bebidas. Para outro garçom, ver só os pratos. É só separar com o setor direitinho e vincular aqueles setores a cada vendedor. Então eu posso ter vários setores para cada vendedor, para um determinado vendedor só um setor, então eu configuro da forma que eu quiser, isso vai ajudar. Drew, você que tem lá aquele monte de trailer lá, se você quiser criar um setor para cada trailer, você vai conseguir agora ver só os produtos daquele setor. Ficou bem legal, ficou mais fácil de configurar ali quais produtos vão aparecer para cada cliente. Às vezes, eu vou criar um autoatendimento, e aí eu ponho um setor de autoatendimento, coloco só os produtos que eu quero que apareçam no autoatendimento. Aí eu vou criar outro que ele para o garçom, outro para o PDV. Então eu consigo fazer essa mágica toda com mais facilidade. Show? E a vantagem que a gente fez ali é que eu não preciso trocar o grupo do produto. Continua o mesmo grupo, só muda o setor.
A gente fez, lá na nota fiscal emitida, eu coloquei uma outra opção aqui embaixo, importar itens do pedido de compra. Porque eu tinha para importar o pedido de venda, e às vezes eu queria emitir uma nota fiscal de algum pedido de compra que eu tinha feito, eu tinha que ir lá e digitar de novo. Então a gente fez para importar, clico ali, escolho o pedido, ele importa os itens para mim também, para facilitar a emissão de nota fiscal. A gente fez um tratamento ali dentro da nota fiscal do serviço para esse servidor em Intel e ISS, porque tem poucos provedores de internet, de emissão de nota fiscal do serviço que aceita emitir a nota fiscal do serviço para o consumidor final, né, sem cadastrar o cliente. E esse aí é um deles que permite. Então, se ele está ali de fora, é um provedor maior, então provavelmente em alguma cidade de vocês aí pelo Brasil deve ter também. Então, agora você consegue, pelo cliente, consumidor final, você consegue emitir uma nota fiscal do serviço sem os dados do cliente. Então, assim, que às vezes quem tiver esse provedor já sabe que pode. A gente colocou aqui, ó, a super busca lá na lista de produtos. Então, aquela facilidade que o pessoal tinha lá na hora da venda, de pesquisar o produto, por exemplo, com palavras-chave. Ah, eu quero óleo W40. Eu não preciso ficar preocupando se pela sequência as palavras óleo, espaço, W40. Posso botar W40, espaço óleo, que ele encontra também. E uma coisa que eu estava conversando até com uma revenda ontem, questão de performance, né? Estava com um banco de dados de 90 mil produtos, e aí ele queria pesquisar ali naquela lista, né, do produto. E aí, aquela lista ali, pessoal, quando está só digitar naquele editar em si, o que o sistema faz? Ele pega todos os campos que estão na grid e faz um like. Aí quem tem uma noçãozinha de SQL vai entender o que eu estou falando. E faz um like, or para todos os campos. Então, não tem jeito de ter performance digitando nesse cantinho aqui de cima aqui, ó, numa base de dados muito grande, é impossível ter uma performance razoável com muito produto pesquisando pelaquela grid, porque ele vai varrer praticamente todos os bancos, todos os campos do banco de dados, dando like, e aí vai sim perder um pouquinho de performance. Então, a gente criou ali essa opção ali do Superbusca, que ele busca só na descrição. Então, fica assim, muito mais rápido, quase que instantâneo ali a pesquisa quando você faz. Eu acredito, assim, que para esses bancos maiores, talvez a gente tenha que criar uma outra estratégia, colocar ali vou até pensar nisso, como é que eu vou fazer ali na própria lista de produtos. Eu acho que eu vou colocar aí antes da descrição do produto, quando você vai pesquisar ali, eu vou colocar uma outra função para vocês escolherem qual campo que você quer pesquisar. Então, você vai escolher ali código, descrição, alguns campos-chave, só para ficar mais rápido. Mas a Superbusca ali, para a descrição, já resolveu o problema. Tanto descrição e observação, que é o que a Superbusca faz lá no PDV de vendas. Mas eu acho que eu vou acabar desenvolvendo essa semana, vou acabar fazendo aquilo ali na própria lista de produtos, para que quem queira buscar com mais performance, conseguir, tipo, só pesquisar ali do começo para frente e encontrar com mais rapidez. Porque, infelizmente, do jeito que é ali, a gente tem a facilidade de pesquisar de qualquer forma, sem se preocupar, mas quando a base está com lá 50, 60, 70, 100 mil, tem caso aqui de 200 mil itens, aí fica mais complicado mesmo para usar aquela função do jeito que é. Mas tem ali a Superbusca que eu acho que vai resolver. É só apertar Ctrl F12, que ele já abre a telinha, é só pesquisar. Beleza? A gente fez uma configuração lá no fechamento de caixa, qual que é a função dela? Vamos supor que hoje você recebeu um contas a receber, caiu lá R$100 em dinheiro. E amanhã a pessoa chega lá e, por algum motivo, cancela. E o que a gente fazia antes? Eu ia lá naquele fechamento de caixa anterior e estornava aquele valor, que é o mais normal, né? Entrou ontem, sai quem fez ontem. Só que tem alguns processos ali dentro de algumas empresas que a pessoa que está cancelando ali, que é a responsável por estar cancelando. Então, tem que sair do caixa dela. Se ela está cancelando, né? Ela está devolvendo dinheiro para alguém. Então, a gente fez essa configuração ali, para que quando isso tornar um valor de poderoso de pagamento ou de recebimento, isso tornar no caixa atual, e não no caixa de origem. Então, é só marcar ali no fechamento de caixa, ele vai se comportar dessa forma. A gente fez lá na conferência, importar o arquivo do Excel, igual tem lá no inventário, a gente colocou na conferência também para o pessoal que tem coletor de dados, que gera lá um CSV lá, código do produto, ponto e vírgula quantidade, apertou lá, importou o arquivo, ele faz a conferência e vai incluindo os produtos da conferência automaticamente para você através do arquivo. Então, quem tiver ali um coletor de dados de forma diferente, ele consegue utilizar ali também na conferência. Isso aqui é um complemento da função que a gente fez. Na primeira, a gente fez o preço por empresa, ali na tela do produto. Agora foi feito ali na própria tela do produto. Eu consigo, se vocês marcarem essa configuração lá no cadastro de usuário, que é para ele alterar o preço por empresa, quando entrar no cadastro de produto, igual tem a tabela de preço ali, ele vai abrir uma abinha preço por empresa, e aí você consegue alterar na única tela do sistema ali, direto do produto, alterar o preço de todas as empresas. Então, facilitou um pouquinho, já fiz ali, tá, Cris? A questão de digitar o markup, já tá pronto, a próxima versão já vai ter. Mas já tá conseguindo, você já consegue entrar, já alterar o preço por empresa, já ficou bem legal, já tá facilitando a vida. É claro que essa função, pessoal, com certeza ela vai evoluir com o passar do tempo,
E aí a gente vai cada vez mais melhorando. Mas cada vez essa é uma funçãozinha para facilitar a vida de vocês. Isso aqui também, ó, uma outra função lá para o aplicativo. Uma revenda estava, por exemplo, vou dar o caso do porquê que foi feito, que aí vocês vão materializar aí no dia a dia de vocês. Ele tinha lá um hotel enorme e tinha vários freezers espalhados pelo hotel. Então tinha freezer, tinha mostruário lá na entrada principal, em outros lugares do hotel, um hotel grande, lá em Juiz de Fora. E aí, em cada lugar eu tinha que baixar o estoque de um local diferente. Então agora a gente configurou lá no vendedor eu tenho um local estoque. Então, quem estiver usando o aplicativo, eu posso setar ali o local estoque e quando aquele vendedor fizer, eu baixo aquele local estoque daquele vendedor. Se não tiver marcado, continua pegando o principal da natureza. Se tiver marcado, ele pega daquele vendedor. É bem legal que às vezes eu tenho um alto atendimento lá na entrada, na saída, e eu consigo escolher ali o local estoque para cada um. Cada garçom que tiver no local lá, eu consigo baixar um local diferente. Fred, que você perguntar? Por que você levantou a mão? Ô, Lucas, naquele caso que a gente usa nos mercadinhos autônomos lá, a gente estava colocando a natureza da operação com o local de estoque. Então, eu não preciso mais agora. Eu posso colocar então, direto. Pode. Você pode facilitar a sua vida, você não tem que ter mais de uma natureza de operação. Porque às vezes acontecia de ter que zerar a base e acabava sempre esquecendo de ir lá e que daí tem que mudar o perfil do vendedor. Isso aí já deixa bem mais prático. Sim, facilitou muito. A gente está tentando facilitar a vida de vocês. Inclusive, a questão da Clover ali agora, a gente vai acertar aquela questão do autoatendimento para. Porque aí eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu não te falei. A máquina da Clover tem uma configuração para ela reiniciar toda noite. Esse é o problema que está acontecendo com você, ela reinicia. Por isso que ela pede a senha. Entendi. Então aí tem umas funções lá que ele passou para a gente, para ela, quando reiniciar, eu digitar aquela senha automaticamente. Então a gente vai resolver. Beleza. Em breve, aí, assim que eles aceitarem a versão lá, vai dar certo. Registro C177 do SPED fiscal. A gente não tinha esse registro. Lá no Informação Adicional do Produto, tem lá um campinho agora para você digitar. Nada mais é, Estado do Pernambuco tem um código que ele preenche, não só o Estado do Pernambuco, qualquer um. É um código de 8 caracteres que às vezes tem que estar ali no C177. Ninguém tinha pedido até hoje, mas a gente colocou ali para vocês. O Paulo estava com essa dificuldade lá, a gente colocou para ele. E eu gero esse registro agora, é só mesmo preencher ali, que quando vai para o SPED eu alimento lá. A gente fez uma configuração ali no bordeiro de recebimento, que se você marcar lá para não utilizar créditos vencidos, eu não listo para vocês, quando está na venda ali, finalizando no PDV, os créditos que já venceram. O pessoal do Clube Loop, que essa integração que a gente está fazendo já está praticamente pronta já, eles mesmos injetam o crédito no banco de dados com a validade. Então, ali, quando o cliente faz uma venda, eu subo a venda, ele gera o crédito e já alimenta o banco de dados gerando aquele crédito do cashback, etc., que eles fazem lá. Então, com essa configuração marcada, o nosso sistema vai ignorar os créditos que vencerem, porque lá no Clube Loop tem vencimento, os créditos e tudo mais. Então, marcou ali, eu não deixo utilizar o crédito vencido, até não posso receber. Se eu selecionar e tentar receber, eu não consigo. Ele fala que está vencido. A gente fez uma configuração ali no usuário, para poder ver o dashboard do GPlug, essa nova integração que a gente teve. Eu acredito que um montão de gente já está. Tem muita gente me elogiando, inclusive, recebendo várias mensagens positivas lá da integração, gostando da ferramenta, o custo ficou muito bom. E aí eu acabei criando essa configuração ali no usuário, porque o que ele faz? Quando ele faz a carga, ele joga todos os usuários para a nuvem. E aí, com aquele mesmo usuário do sistema, a pessoa loga no painel do GPlug. Então, eu criei aquela função ali, se você marcar ela, aquele usuário não vai ter acesso. Então, facilita para você escolher quais usuários do sistema vão poder acessar o dashboard do GPlug. A gente fez uns ajustes no PDV Super. Eu não sei se, claro, todo mundo sabe que no PDV Super eu não consigo ajustar o tamanho da tela. Aí acaba com uma tela maior, fica pequeno, a tela menor, não fica legal. Agora, aquela configuração de altura e largura está sendo respeitada. Então, se a gente está ali 1800 por 600, ele vai esticar o PDV para encher mais a tela. Então, você vai conseguir ajustar ali pela largura e altura para ir. E a gente também estava tendo um probleminha ali com os atalhos, a gente tentou ajustar. Só dar uma olhada aí para ver se resolveu 100%. Do retaguarda, pessoal, era isso. Agora daqui para baixo, tudo aqui pede. Então, vamos lá. A versão 2.6 já está disponível para vocês lá no painel, para quem está trabalhando com o AppPad. E o que a gente fez, pessoal? Lá no AppPad, agora, a gente criou uma função lá no painel de vocês. Vocês entrarem no cantinho esquerdo lá, comércio, um menuzinho que chama Showroom. E o que a gente está disponibilizando agora? Estou disponibilizando banco de dados, uma loja online já para você apresentar para o cliente. Então, assim, você vai conseguir pegar o banco de dados, do jeitinho que está na nuvem, colocar local para vocês brincarem e apresentar para o cliente. Mostrar para eles como é que funciona na prática. Então, sem precisar ficar preparando um banco de dados com imagem, com tudo, a gente está fazendo ali um showroom
Aos pouquinhos, a gente fez primeiro de uma confeitaria e um restaurante. Daqui a pouquinho, a gente vai criando outros e colocando ali para vocês. Então, já vai ter a loja prontinha para você apresentar, um banco de dados populado, já com aquela versão ali para vocês usarem o simplificado para não precisar da licença do retaguarda. Vocês vão conseguir ver como é que tá, ver os produtos, ver as fotos, ver como é que a gente fez, vocês, e facilitando a vida de vocês ali para fazer a venda, né? Então, uma função legal para quem não começou ainda. É um bom motivo para já entrar lá, fazer o cadastro, já olhar, ver como é que funciona. Tá muito legal a nossa loja virtual. Cada dia que passa, eu fico mais orgulhoso daquele filho novo que a gente tem ali. Ele tá embrionário ainda, mas ele já está muito avançado. Então, vamos dar uma atenção especial. Quem aí não curte muito a parte de food, é uma oportunidade enorme de começar. A gente fez uma função legal, que é quando você vende, por exemplo, cerveja em lata e a cerveja em caixa. Quando você sobe as duas conversões de unidade, quando você sobe a conversão de unidade de caixa, o sistema já vai calcular a diferença de preço entre o unitário e a multiplicação ali da conversão e falar qual que é o desconto que você recebe por estar vendendo a caixa. Então, tem um produto que custa R$1 e 12 custa 10, ele vai te falar que você tem um desconto ali de 20%, vamos pensar assim, que seria R$2. Fiz a conta aqui, nem sei se está certo. Então, veja ali embaixo que a gente consegue ver um verdinho do lado, qual que é o desconto que você tem quando você tem comprando pela caixa. É bem legal. Ficou bem visual, bonito, ali copiando ali as melhores práticas do mercado. Finalização do pedido, o que a gente fez ali? O que acontecia? Às vezes o usuário começava a fazer o pedido, a loja fecha meia-noite. O cara que fazia o pedido de 11h55, aí ficava ali brincando e tal. Quando dava 11, meia-noite e 5, ele ia enviar o pedido e conseguia. Porque a gente tratava só na hora que ele entrava. Então agora não, na hora que eu vou finalizar o pedido ali, eu vou tratando ali em todo momento, na hora que eu vou finalizar, eu olho esse horário, porque aí eu falo que já está fechado, para não acontecer de vir um pedido depois do horário ali e tumultuar a vida de quem está tentando terminar o expediente. A gente tratou melhor ali. O CEP, pessoal, a gente tinha no começo, deu tanto transtorno, a gente tirou, e agora a gente colocou de volta com mais sabedoria. O que acontecia antes? O cara digitava o endereço dele, aí, no segundo pedido que ele ia fazer ali, ele digitava o CEP, e aí a API do CEP ali, às vezes a cidade era pequenininha, tipo, pega uma cidade de 10 mil habitantes, é um CEP só para a cidade inteira, aí o cara digitava o CEP, aí vinha da API o endereço central da cidade. E aí limpava o que ele tinha preenchido antes, aí ficava aquela bagunça. Agora, o que a gente fez? O cara preencheu o endereço ali, colocou o CEP, se o endereço que o CEP lançou ali for diferente, ou se for um cliente que já está cadastrado, ele carrega na tela te mostrando o que estava antes, o que estava depois, e aí você vai confirmar se você quer usar aquele endereço de verdade, ou se você vai manter o endereço que estava antes. Então não vai acontecer do usuário ali se perder, colocar endereço errado, tem que recadastrar. Ficou muito legal, ficou prático, ficou simples de fazer. Fala, Ulisses. Lucas, com relação a endereço, seria possível depois pensar na questão de poder colocar o cliente cadastrar um segundo endereço, por exemplo? Às vezes eu faço um pedido e aí eu quero que envie para minha casa, mas às vezes eu estou na casa da minha mãe, por exemplo. Aí na hora de fazer o pedido, uma possibilidade de eu selecionar, não, esse eu quero receber nesse outro endereço. Eu vi isso no aplicativo e achei interessante. Isso certamente, se não tá, isso é uma coisa, Ulisses, que eu não quero te responder de pronto aqui agora. Mas se não tem, tem que ter. Se não tem, tem que ter. Mas eu acho, porque no e-carrinho a gente já fez dessa forma, e se não tiver ali no Wikipedia, eu vou sentar com calma aqui pra gente trocar uma ideia na equipe de programação, e se não tiver, tem que ter, certamente. Beleza. Beleza? Beleza. A gente fez um monitor de conexão, ali tá para o próprio usuário, quando está fazendo o pedido ali, quando acaba a internet do celular, ele ser notificado que acabou a internet, para ele não ficar achando que está com pau o site, que está desesperado ali, que aperta, não acontece nada. Aí ele fica achando que o problema é a loja, na verdade é a internet dele. Então fica dando um pop-up ali no celular dele, se ele perder a conexão, eu mostro na tela que perdeu a conexão, para orientar melhor o usuário. Tem que dar uma melhorada ali no filtro, dentro do aplicativo ali, para ele conseguir clicar em cima de promoções, já ver os produtos em promoções, já aparece um filtro no cantinho ali para ele conseguir limpar o filtro. Melhorou ali a experiência do usuário. Quando ele faz uma pesquisa, eu consigo limpar com facilidade. Ficou bem legal. Depois vocês pegam para vocês experimentar para encontrar o produto dentro da loja. Ficou bem legal a forma que foi feita. A gente criou agora aquelas fotos lá, por exemplo, igual o exemplo da confeitaria ali. Eu tenho um bolo que eu quero aceitar uma foto, mas eu não quero que coloque uma foto quando eu pedir uma Coca-Cola. Então agora a gente consegue colocar a configuração se vai pedir foto ou não por produto. Então, eu permito, escolho lá no cadastro do produto, se aquele produto ali vai solicitar a foto.
Então ficou bem legal agora também para melhorar ali a experiência do usuário. Estamos mandando agora para o iFood também a observação do sabor. Então dá para escrever ali no sabor ali o que tem de especial naquele sabor e vai subir para o iFood. Legal também. Criamos a integração do Mercado Pago com o Pix. E aí vou adiantar para vocês o porquê que isso foi criado, né? Porque no PDV ali eu não aceito fazer por CPF, é só CNPJ. E lá no Mercado Pago a gente consegue fazer a conta no CPF. Então agora vocês vão conseguir, com a conta do Mercado Pago, utilizar o Pix. A gente fez uma regrinha ali para vocês entenderem ali como é que funciona mais ou menos lá. É 1%, mas fica bem mais barato ali para o dia a dia, para o cliente utilizar ali. O mais caro que vai ser 50 centavos, então não vai sair muito do PDV ali. E fica baratinho quando o pedido é pequeno, né? Os centavos que cobra é baixo. Então, para quem está usando o Mercado Pago e está curtindo, o do Pix é bem legal, porque consegue fazer com a pessoa física. Então, dá lá, ver a conta do Mercado Pago, usar a pessoa física e integrar ali com a nossa ferramenta. Ficou mais fácil de trabalhar agora. É possível agora colocar no tipo de documento um desconto. Então, se eu quiser fazer aqui no Pix, eu dou 10% de desconto. Ou no dinheiro, eu dou desconto. E no cartão não, consigo fazer agora, ficou muito legal. Ficou mais fácil configurar ali também o tipo de documento. Depois vocês abaixem aí a ferramenta de configuração lá, o Wikipedia, lá o executável, que você configura tudo, e dá uma olhadinha, a forma de configurar o tipo de documento, tem como colocar lá o desconto, ó, por porcentagem ou por valor, e aí ficou melhor para dar aquele desconto para as pessoas que, vou dar um desconto aqui, vou dar o frete grátis para quem pagar no Pix, acima de R$50, você consegue fazer a brincadeira ali, para dar certo. A gente fez um tratamento melhor ali na hora de incluir o cliente, porque antes eu pegava, às vezes pelo telefone, não tinha o telefone, cadastrava 2 vezes o cliente com o mesmo CPF, e agora a gente faz um tratamento mais forte, tanto de CPF quanto de telefone, para não ficar duplicando os clientes na banca de dados. Então, isso é um tratamento interno ali para melhorar. E isso aqui era o seguinte, a pessoa às vezes usava a ferramenta de check-in nosso, aí eu cadastrava o cliente, eu entrava, ele recebia a comanda e entrava para o estabelecimento. Aí depois ele lia o QR Code lá na mesa, ou na comanda dele, fazia um pedido, e eu estava alterando o consumidor ali, o consumidor final. Então eu acabava perdendo ali o cliente que eu vinculei àquela comanda. Então a gente ajustou isso também, então agora eu consigo fazer o check-in, a pessoa entra, eu cadastro, ele dou a comanda, e eu mantenho ali os dados que eu fiz o cadastro. Então vai ficar vinculado ali agora o cliente, o nome dele, se eu escrever lá no PEV nome lá, que é o lugar que a gente pode preencher manualmente o nome, eu não perco ele depois, quando eu utilizo o Wikipedia. Isso aqui eu acredito que seja a ferramenta que o pessoal mais vem pedindo desde que a gente lançou a ferramenta, que é o ordenamento, né? Ordenar ali os grupos de produtos, os complementos, os produtos, os sabores. Agora vocês vão conseguir ordenar tudo. Ficou muito legal. Esse botãozinho lá em cima, lá que você clica lá no cadastro no cardápio, ele vai abrir essa tela para vocês. Aí é só ir arrastando para cima e para baixo. Eu quero o grupo aqui em cima, a categoria, né? Aí depois você pega o item, ordena o item. Dentro do grupo de complemento, ordena o grupo de complemento. Dentro do complemento, ordena os complementos e os sabores, ordena os sabores. Então não tem mais desculpa de falar comigo aqui que não está vendendo, porque não anota item lá, a sequência do item, no nosso não tem. Então, essa aí, se alguém vir com outra desculpa agora, eu vou criar um controle de objeções aqui para proibir vir reclamar de nova situação para falar que não está vendendo, anota aí, o Wikipedia, porque não anota aí, tem um roxo lá em cima e não tem. Então, assim, de todas as funções que tinham, estou brincando aqui, mas de todas as funções que tinham lá nas outras ferramentas, eu acho que essa realmente era a que mais estava faltando para a gente. E aí faz todo sentido que vocês cobrassem muito ela mesmo, porque faz sentido eu escolher o produto que eu quero que apareça primeiro, o grupo de produto que eu quero que apareça primeiro, e não ficar usando o macete, botar em ordem alfabética, botar 01 na frente. A gente tentou ali várias estratégias para ir quebrando um galho até chegar nesse momento. Agora não, agora é só entrar ali, ordenar o menu de vocês. Ficou assim, não tem como encontrar um jeito de não achar a solução. É só ir arrastando para cima, ficou bem legal. Fácil de utilizar, ficou bem legal. A gente fez uma configuração lá para, na hora que eu finalizar lá no gestor, ele automaticamente faturar. A pausa preventiva. Eu coloquei uma mensagem, colocamos lá uma mensagem particular lá para aparecer para o cliente, então eu consigo criar a pausa preventiva, escrever o porquê e o meu cliente receber essa informação. De repente, eu não quero que escreva lá que é por excesso de pedidos, eu quero escrever por motivos de força maior. E colocou lá e acabou. O que escrever aparece no feedback lá para o cliente, quando ele tentar entrar na loja, vai aparecer lá para ele que estamos com a pausa preventiva por motivo tal. Tanto o título da mensagem e tanto a descrição do item você consegue editar. De melhorias, pessoal, é isso. Eu vou só aqui agora passar aqui, a gente finalizou ali o programa de parcerias com a Cielo. Então, quem pediu até agora ali, eu já cadastrei no painel.
Nós estamos ainda no estágio final de definir quais são os valores que vão ser praticados aí para vocês para receber, né, o comissionamento. Fato é que vai variar ainda, eu não tenho certeza se vai ser. A gente tem vários planos lá, né? Tem lá bronze, prata e ouro. Diamante, bronze, sei lá como é que é o nome que eles inventaram lá. Eu sei que tem 3 níveis diferentes, acho que é prata, ouro e diamante, algo assim. Eles estão querendo enfiar a gente ali no ouro, que, se eu não me engano, vai com as taxas que a gente tem feito aqui em laboratório. Então, todas ganhando de praticamente todo mundo. A taxa que a Cielo está apresentando para a gente no painel ali são taxas bem agressivas, porque eles estão querendo entrar mesmo no mercado de varejo agora. Então, está ganhando das maquininhas que a gente está tradicionais praticamente todas. E fortalecendo aqui que quem está lá por trás é aquele Lucas que estava lá na história com a gente antigamente. É um cara, assim, muito acessível, ele mora, a cidade natal dele é bem próxima aqui da nossa cidade. É uma pessoa que sempre, quem foi nas feiras, sempre vê lá, encontrando com a gente, o carinho que ele tem com a gente lá. E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente começar a trabalhar ali com a ferramenta. Com um experimento científico, eu contratei uma pessoa aqui da nossa cidade. A gente está adquirindo um veículo, uma moto, comprou uma moto para ele, contratamos a pessoas, dei um notebook para ele fazer as vendas. E nos próximos meses eu vou apresentando para vocês qual foi o resultado que a gente teve aqui. Eu acredito muito nesse tipo de negócio, porque eu acho que é muito fácil de fazer. Não tem trabalho, não tem que aprender muita coisa, é fácil ir lá, fazer a venda, todo mundo precisa da maquininha. Então, eu vou experimentar aqui e vou mostrar para vocês se vale ou se não vale a pena. Daqui 2, 3 meses, a gente fala aqui, ó, a gente está conseguindo ativar aqui 10, 15 por mês, aí dá aí R$300, vezes isso aí, dá 4.500, aí vocês fazem as contas se vale a pena. De repente tem alguém da equipe aí que já está na parte comercial, introduzir mais esse produto. E a minha ideia é que vocês tenham uma pessoa disponível 100% para isso. Mas que pelo menos o vendedor de vocês, quando for fazer a venda ali do software, introduzir na venda ali também a possibilidade da venda de um equipamento de adquirente. Final das contas, pessoal, eu não estou aqui em busca de ganhar nada, eu estou em busca eu fico assim, muito triste aqui às vezes quando eu não consigo convencer vocês de uma coisa que eu estou vendo que é vantajoso. Então eu acho assim, que é um excelente negócio. Custo para vocês é muito pequeno para começar, então eu acho que é como se fosse uma empresa abrindo um novo negócio. Então, é um esforço coletivo. Eu acredito que se a gente coletivamente ativarmos aí umas 30 maquininhas por mês, eu acho que eles vão olhar para a gente com um olhar totalmente diferente do que eles olham hoje. O Lucas está apostando muito na nossa capacidade de fazer as vendas lá, e eu estou apostando muito que isso aí é um bom negócio para cada um de vocês. Eu venho falando isso há muitos anos já. Eu queria um dia convencer vocês que vale a pena se esforçar um pouquinho para pelo menos entrar no painel, preencher lá e ver a taxa e oferecer para o cliente. Não tem suporte, não tem manutenção, não tem nada. É fazer uma venda assim como se faz uma venda de um certificado digital e vai tocando a vida aí, com mais uma possibilidade de rentabilidade. Beleza? Fiserv, TF embarcado. Estamos naquela luta de resolver, final das contas. Tentei de todo jeito que a Fiserv fechasse contrato direto com vocês e faturasse direto para a empresa de vocês. Final das contas, não deu certo. Por que não deu certo? Porque se fosse faturar direto para vocês, ia ser através de comissionamento, ia ter que faturar direto o cliente para pagar a comissão para vocês. Então, vai ter que ser faturado pela Código. A gente vai... Ontem eles liberaram um painel para a gente, para cadastrar vocês como usuários. Então, vocês mesmos vão credenciar, não vai precisar de ninguém. Vai entrar lá, vai credenciar, vai ter que ter um curso, porque é uma coisa mais chata, vai preencher um monte de coisa lá dentro. Tem uns vídeos para ensinar ali que a gente vai fazer. Então, o que vai acontecer? Para vocês poderem vender no preço que vocês quiserem, vai ter que ser faturado pela gente, porque aí você fatura para o seu cliente e eu vou mandar um boleto para vocês no final do mês com um valor somado. E aí vocês podem vender por cliente pelo preço que quiser. E aí você vai fazer o faturamento pela Código. É como se você estivesse comprando desse fornecedor que você já compra hoje, só que você vai comprar com a Código, só que você vai ter acesso a comprar direto. Não vai precisar de ninguém daqui para fazer. Vocês vão ter acesso ao painel, vocês vão credenciar. E aí, eu que vou ter que pagar para eles. Vai emitir nota para mim, eu vou pagar o imposto disso, depois vou fazer nota para vocês, vão fazer um pagamento como se fosse pela gente aqui, eu vou faturar para vocês. Então ficou uma coisa chata para mim, trouxendo um trabalho aqui para a gente que eu não queria trazer, porque é chato ficar tendo que coordenar essas coisas, mas foi a única forma que eu consegui fazer aqui para conseguir beneficiar vocês com um valor de TF mais barato. Porque, na minha concepção de experiência de mercado aqui, esse é o TF mais barato do mercado que a gente vai conseguir. Principalmente o CTF, que é o mais caro de todos. Então, assim, quem quiser depois, a gente vai combinar ali melhor, a gente já tem que ter um grupo ali, que o pessoal que está fazendo, mas é a única forma que a gente conseguiu. Se desse jeito atender, a gente cadastra, se não também, bola para frente e vamos tocando o barco. Lembrando vocês, né, nossa feira, 28/2, não quero ninguém dando desculpa que não pode, que ficou doente, tem que ir todo mundo que conseguir, que já confirmou lá com o Luan. A gente está evoluindo ali para alguns patrocinadores, para diminuir cada vez mais o custo para vocês.
Mas está lá, nossa data está de pé, já está tudo feito, tudo que tinha para ser feito já foi, já pagamos lá o que tinha para fazer, para pagar, para reservar o local, a alimentação de todo mundo, cervejinha no final. Então, o evento já está tudo, só falta mesmo os brindes, para ficar bem adiantado e terminar. Beleza, pessoal? O que eu tive para falar é isso. A gente pode começar com as perguntas agora. Deixa eu voltar aqui para a lista. Quem tiver alguma pergunta, o momento é esse. Fala, Paulinho. Ô, meu jovem, tá tudo ótimo, tudo bom, mas você sabe, tem que apertar você um pouquinho, tem jeito, né? Ó, o Lucas, sobre o mobile, né? Sobre duas coisas dele. Uma foi o iOS, o mobile, e a variação dele também, na casa da conferência. Não consegui ouvir, Paulinho. O segundo. Não? Talvez não. Agora. Eu estou ouvindo, mas tá ruim. Tá. Fala assim. O da OS e. OS e o estoque, né? O estoque no mobile. Não entendi. A variação. Sabe, você vai arrumar. Variação. Você vai alimentar, você vai. Deixa eu lembrar que repasso. Você falou do seu repasso. Bom, essas duas coisas, mas ele passa lá. Lembra aí, eu não entendi, mas a parte da OS. A OS, a gente está desenvolvendo, está muito avançado. A gente está fazendo duas coisas no aplicativo agora. A integração com o CIPAG, que é o Cicobi, que para mim assim, a última ali, grande, que o pessoal vem cobrando, e a OS. Eu estou bem esperançoso que aí até o final desse mês aí, mês que vem, já vai ter tudo isso disponível para vocês. Então, assim, a OS ali é a prioridade no momento. A gente está fazendo ela. É muito detalhezinho, parece fácil, mas tem equipamento, tem as mudanças de situação, tem que levar um monte de coisa para o aplicativo. Se vocês entrarem, vocês vão ver que já conseguem criar OS, buscar as OS, incluir, eu já estou fazendo. Está faltando mesmo ali alguns detalhes, tem que anexar foto. Não é uma coisa tão simples de ser feita. Né? Ela tem tudo que tudo tem. Ela tem foto, ela tem pedido, ela tem faturamento, ela tem muitas coisas ali que nos outros módulos, às vezes, a gente vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dentro da OS tem tudo. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência com relação a isso. Eu sei que é um módulo que está todo mundo esperando. A gente quer muito que tenha ele ali para vocês também. A gente sabe que é importante. Então, a gente vai conseguir aí entregar para vocês nas próximas versões. Prometo para vocês que eu vou dedicar um pouquinho mais aqui. A gente tem agora o próximo desafio também aí, que é a mudança da legislação, né? A questão da nova regra tributária, que também é um desafio muito grande. Muita coisa para fazer, está sendo tudo feito ao mesmo tempo. Então, a gente está numa fase muito boa de novas possibilidades. Então, é o ajuste do estoque, no mobile. Sabe, você vai no produto, você vai ajustar o estoque dele. Por exemplo, lá tem o cobertor, tem o laranja, azul e rosa, e eu clicar lá não tinha variação. Era isso aí. No inventário não tem a variação? Isso, não tem. Você vê aí direitinho, tá bom? Depois você dá uma olhadinha na versão mais nova, eu tenho 99.9, que já tem. Mas tá ótimo. Tá, beleza, tá bom. Beleza? Fechou. Obrigado. Fala, Miro. Lucas, bom dia a todo mundo aí. Bom dia. Você falou ali do PDV Super, e eu utilizei alguns clientes essa tela pelo PDV offline. E depois de uma das atualizações, parou de funcionar a atualização automática do PDV, né? Aí eu queria saber se foi retirado isso, ou se pode ter acontecido algum erro na hora da atualização. Então, Miro, isso aí é a primeira vez que alguém fala comigo. Então, na minha concepção, não tem nada de... Talvez seja como configuração, que a carga automática tem que ter uma configuraçãozinha marcada naquela máquina para ela fazer. Então, às vezes a estação que você colocou ficou diferente, tem que olhar. Aí você pode chamar lá no suporte, lá na segunda-feira, que eles olham com você. Mas se deixar mais de uma vez, quando a gente acabar aqui a live, chamar a Sheila, falando para você aí no chat, chama ela lá que ela acompanha com você, ver se está faltando alguma configuração. O fato é que todo mundo usa dessa forma aí, você está sendo o primeiro a falar, então é bem provável que seja uma configuração. Tá ok. Vou verificar com ela, então. Beleza. Fala, Mike. Ô, Lucas, sobre o aplicativo, no tablet de mesa, há possibilidade de colocar do cliente solicitar a conta e não pagar a conta ali? Tem as duas funções, entendeu? Sim, na informática é tudo possível, entendeu? Na informática é tudo possível. Só não dá para fazer tudo de uma vez. Ah, tá. Porque os restaurantes que eu fui, até lá em Monte Verde, aqui, nenhum eu vi que tinha a opção lá de eu vou pagar a conta, entendeu? Ele solicita a conta. Então, porque o software deles não tem a possibilidade que o nosso tem, né? Mas como é que você paga no tablet? Hã? Como é que você vai pagar uma conta no tablet?
Vai no Pix, né? Ah, mas nem todo mundo da mesa lá vai pagar no Pix, entendeu? Porque Eu entendi, mas eu fiz não uma venha demonstração na rede, entendeu? outro carinho, não venha com controle de objeções para cada solução que eu te der, você vem com um problema. Eu já entendi, eu sei que para você precisa botar um botãozinho lá, solicitar a conta. Isso é uma função que não tem na ferramenta ainda, tem que ser desenvolvida. Aí eu estou te respondendo só o porquê que tem que pagar a conta. Tem a possibilidade de ter um terminal da Clover, por exemplo, em cima da mesa. Tem a possibilidade, por exemplo, de o cara ter um faturamento, por exemplo, de R$1 milhão por mês. A gente tem muitos. Lá em Monte Verde, por exemplo, eu tenho certeza que qualquer restaurantezinho daquele lá fatura no mínimo uns 400, 500 mil de cartão por mês. Esse cara vai ter direito a umas 40 maquininhas, se ele quiser. Se ele quiser botar uma maquininha de cartão em cima de cada mesa e utilizar ela como tablet, ele consegue. E se ele quiser, por exemplo, permitir que o usuário dele faça pagamento com Pix, eu tenho certeza que a possibilidade de pagamento com Pix já vai aumentar o pagamento com Pix. Só a possibilidade. Se você está sentado na mesa, para você ir embora mais rápido, se você pagar no Pix, você vai embora, eu acredito que muitas das vezes vai acabar pagando no Pix mais do que antes, vai ter aumentar a rentabilidade do seu cliente se você proporcionar isso para ele. É uma possibilidade, não estou falando que tem que usar, e eu sei que não é todo mundo que paga. Mas eu sei que o acesso lá, por muitas vezes, eu já paguei no Pix, porque eu tive dificuldade ali de acessar o pagamento com cartão. E eu tenho certeza que lá em Monte Verde, que o atendimento é uma meia colher danada, em qualquer restaurante que você for, você é muito mal atendido, acaba que se você tiver ali acessível na sua mão uma facilidade de pagamento, eu tenho certeza ali que aumentaria ali uma porcentagem significativa. Mas eu te entendo. É muito simples para a gente colocar um botãozinho ali que vai imprimir lá na cozinha lá o fechamento da comanda. Eu não vejo dificuldade nenhuma para isso. Eu até vou além. A gente poderia até criar uma outra estratégia ali. Isso que você me pediu, você já tinha me pedido antes, eu anotei. E vai ter. Pode ficar tranquilo. Só não sei se nessa versão atual já está lá feito, tem que olhar com o Diego coordena isso. Mas é muito fácil. Aquele botãozinho da publicidade lá, eu e o Lucas lá do seu suporte lá descobrimos por que foi ontem. Descobrimos lá por que ele não funciona. Aí ele vai passar para você. Beleza. E deixa eu te perguntar, no evento, você vai fazer parceria com algum hotel lá para ter preços melhores? Então, a gente até tentou fazer lá com o hotel do evento. Só que eu não sei se aquele hotel lá vai atender todo mundo na questão do custo. Porque BH é uma cidade muito diferente, é uma capital muito diferente. Lá você consegue todos os preços possíveis e imagináveis com qualidade. Então, eu fiquei assim, lá no hotel, a diária está ficando 410 para 2 pessoas no quarto. E nesse valor, é possível vocês alugarem uma casa com 3 quartos bem próximo lá do hotel. Então, eu cheguei à conclusão que se eu assumisse um compromisso com o hotel de ter um número de pessoas, a gente pode até fazer esse levantamento. Quem quer ficar no hotel é muito bom, eu considero assim, um dos melhores hotéis de Belo Horizonte. É um negócio bem bonito lá, na área nobre da cidade. Tem barzinho em volta, é legal, todo mundo vai conseguir ali aproveitar, apesar que a gente não vai precisar, que a gente vai ficar o dia inteirinho trabalhando, então não vai dar tempo nem para sair de dentro do hotel. O café vai ser lá, o almoço vai ser lá, o café da tarde vai ser lá, o jantar vai ser lá, vai ser tudo no hotel. Então, mas sim, eu posso sim fazer um levantamento de vários hotéis lá, mas se vocês entrarem no Airbnb aí, vocês vão encontrar um monte de valor diferente. Eu até aconselho, inclusive, pessoal, ir se juntando, né, igual você está indo lá, tem um que está mais abaixo de você, eles vêm e a pessoa que você já conhece, tem mais facilidade, vocês podem dividir um Airbnb aí, 3, 4 quartos, você divide, vai ficar uma mixaria para cada um. BH, para mim, é a cidade mais barata de Minas Gerais, para todos os aspectos, tanto para alimentação, para hospedagem, lá é muito bom de conseguir as coisas. Eu posso sim fazer uma lista ali dos bairros, para vocês ficarem mais tranquilos quando você vir, mas é só olhar no mapa, BH não tem preocupação com favela, com certeza quando vocês forem encontrar ali, vocês vão, só de olhar para a rua, vocês vão saber se é perigoso, se não é, e também vai ser um dia que você vai sair de casa, passar o dia fora e voltar e dormir. Então, não se preocupem muito aí com a localização. Pega um Uber lá, tem mais uns 10 aplicativos. Pega Uber, só vai gastar um dia. Então, mesmo que fique longe, meu conselho é não ficar lá na Pampulha, que é 40 quilômetros do lugar, e aí você vai fazer uma viagem. Mas mesmo assim, é uma viagem única, vai gastar R$100 de Uber para ir, R$100 para voltar. Fora isso, ficando ali em volta, ali vai ser 10 para ir de Uber, 10 para voltar. Vai ficar muito barato. Então, não se preocupem muito quanto a isso. A gente já fez numa época do ano em que não tem tanta movimentação dentro de Belo Horizonte. Então, não é uma cidade turística, vamos pensar assim, vai ter acabado já o carnaval, já não vai ter mais aquele ofurô de gente, então não vai ter um monte de coisa alugada, vai ser fácil de resolver. Eu não queria que você se preocupasse com isso, mas sim, se quiser ficar lá no hotel do evento, vai ser mais ou menos essa faixa de R$400 e poucos para 2 pessoas no quarto, com 2 camas no quarto. Então vai ficar ali R$200 e poucos, você vai pagar 2 diárias, então ficaria R$400 por pessoa. Ok. Os 2 dias. Só lembrando que quem for ficar em Airbnb, no dia do evento, não precisa preocupar com o café da manhã, porque vai ter lá no evento.
Então já não precisa se preocupar de contratar um hotel ou um negócio que tenha café da manhã, porque lá já vai ter. Já economiza aí no que não tiver, para ficar mais fácil. Rogelson. Rogelson Brizola, esse aí é famoso. Esse aí, Opa, bom. governador de São Paulo. Hein, ô Lucas, eu queria tirar uma dúvida. Eu fiz uma migração agora de um cliente e ele estava acostumado, por exemplo, a digitar o nome. Por exemplo, eu chego lá, consumidor final, ele digita o nome do cliente no consumidor final. No nosso, tem alguma possibilidade de fazer isso? Para identificar depois? Aí sim. Tem um atalho ali para isso, identificar cliente. Só colocando o nome, por qual exemplo. qual tela que você está usando? Tem duas telas, eu uso o PDV e uso o balcão. Então, no balcão, se você apertar F9, na hora que você vai finalizar, na parte de baixo, esquerda, ali tem assim, nome. É aquilo ali, é isso. Você, independente do cliente, você preenche o nome. Nome e CPF, você identificar o cliente. Mas tem também um atalho, tem um atalho que você dá, que ele identifica, que ele abre esses dois campos para você preencher também, e aí ele salva num campo à parte do banco de dados e sai na nota fiscal. Tá. E eu consigo jogar isso pro extratinho daí. Claro. Maravilha. Só isso? Só isso. Fala, Cris. Lucas, referente ao TEF, já é um prazo para a liberação do painel, porque eu estou com os clientes pendurados para. Não tem, já, em teoria, ontem, no finalzinho do dia, eles me mandaram minha senha para eu acessar. Só que o negócio deles é muita coisa, é uma loucura ali. Me mandaram 4 vídeos de meia hora para assistir, para aprender. Então, sim, já em teoria, já é possível a gente fazer. Então, segunda-feira, se você quiser me mandar aí, eu nem consegui criar um usuário. Eu tentei ontem criar um usuário de noite e não consegui fazer. Então, amanhã, é bem possível que você consiga credenciar alguém. Amanhã que eu falo é segunda-feira. Eu consegui criar o usuário e você credenciar. Mesmo que a gente não consiga criar seu usuário e você fazer, eu acho que se a gente criar o seu usuário e eles vão conseguir credenciar pra gente ali rápido, pra você sair da urgência. Tá ok. Tá bom. Fechou. Fala, Léo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vi aqui em São Paulo, em alguns lugares que eu vi, não sei a possibilidade como que funcionaria, mas tanto para pedidos de delivery, como no tablet que tinha na mesa, uma opção de pagamento direto pelo Google Pay. Então, o que acontece? Quando você clica ali no botão do Google, seja no pedido de delivery ou no tablet, ele abre o aplicativo do Google que você tem no celular, e aí o cartão que você tem lá cadastrado, seja ele de débito, de crédito, ele faz o pagamento por ali. Agora, para onde que vai essa conta, ou onde que o cara cadastra lá, eu não tenho esse conhecimento. Mas eu achei essa ferramenta muito legal, porque aí não sei se você não tem que fazer integração com a máquina de cartão X ou Y, só direto no Google. Sim. Qual que é a nossa dificuldade, né? Hoje, para eu ter a conta no celular, eu tenho que ir até o banco de dados, olhar. Imagina você fazer um delivery. O delivery está tudo na nuvem. Estou fazendo no site, na internet. Então eu tenho o valor ali, eu pago e acabou. Mas, e quando eu estou lendo um QR Code e lançando na minha mesa, o banco de dados com os itens está local, está lá no computador do caixa do seu cliente. E eu fico com um robozinho buscando da nuvem e salvando. Então eu teria que fazer o processo inverso, que seria: solicito, bate lá, pega a conta, traz para o celular, pago no celular e devolvo. Talvez a gente possa tentar algo semelhante a isso, porque aí eu conseguiria fazer pelo Mercado Pago, entendeu? Igual a gente faz hoje, faz pela loja, a pessoa vai e paga. Eu vejo que no futuro esse é o caminho. Não sei como é, com certeza a gente vai estudar isso aí que você falou também, achar uma forma da pessoa pagar ali e quando você entra pelo Mercado Pago para pagar, se já tem a opção lá para você escolher o cartão de crédito do Google. Ele fala, você clica assim no cartão, ele já aparece. Você pagar pela carteira do Google, ele já preenche os dados, você só finaliza. A própria tela mesmo do pagamento do Mercado Pago já faz isso tudo. Assim, eu acho sim que essa é a alternativa que a gente vai acabar executando no final. Vou chamar no celular, vai bater no nosso servidor, o nosso servidor lá vai buscar a solicitação de pagamento, vai vir no banco de dados, ver o valor total, devolver para o seu celular, recuperar aquilo, e aí sim ele conseguir finalizar, pagar, comunicar ao servidor, e o servidor descer para a estação e finalizar. É um processo meio assim, difícil de na prática, colocar ele e funcionar com efetividade. Mas, com o avanço ali até a gente aprendendo mais, com conhecimento maior, eu acho que a gente vai conseguir também executar. De repente, a gente faz a solicitação, vem um link de pagamento, eu pago, e pelo webhook eu já dou baixo no sistema. Tem várias possibilidades, tem que dar estudada ali para conseguir fazer isso. Eu fico assim,
pensando nas infinitas possibilidades, mas na prática mesmo, a gente tem que estudar mesmo, um monte de jeito de fazer isso para... Um dia vai ter, vou pensar assim. Não, sim, foi uma coisa que eu vi, falei, vou comentar. Achei legal. Beleza. No tablet a gente consegue fácil porque eu estou acessando direto o banco de dados, então é mais fácil. Ou no Wikipedia também daria para fazer, porque tá online. Então, no Wikipedia você já consegue pagar, porque se você entrar lá, você vai entrar para fazer pagamento com o Mercado Pago, ele já abre lá para você escolher como é que você quer escolher o cartão. Aí você pode pegar pela sua carteira do Google, ele já preenche tudo, só finaliza. Em teoria, né? Tá, beleza. Beleza? Valeu. Mas vamos sim, um dia chegar lá. Fala, Fred. Bom dia. Opa, bom dia. Ô, Lucas, com relação ao Wikipedia, aquela questão do marketplace lá já tá ok? Tá caminhando. Tá. Agora é o próximo. Do motoqueiro também, eu acho que o Miguel falou essa semana que ainda está finalizando, né, os testes. Então, cara, a gente tá agora, o que a gente fez? A gente pegou as 5 empresas, as 5 revendas que mais têm lojas virtuais ativadas e eles estão implementando lá para colocar para rodar. Só que o pessoal não está se dedicando, então a gente fica dependendo deles. Eu não posso liberar para todo mundo uma ferramenta nova dessa. E aí, depois, se você tiver aí um cliente para fazer e você vai correr atrás, você me chama que eu vou te colocar no piloto lá também. Beleza. Mas tem que ser para correr atrás. É para chegar amanhã, começar a cadastrar os motoboys e já começar a usar. Não adianta falar, vai ver, daqui mês que vem cadastra o motoboy, no outro mês começa a usar. Então, a gente precisa de quem vai realmente utilizar ali para a gente validar a ferramenta, para a gente liberar para todo mundo. Ela já está 100% pronta, 100% testada pela nossa equipe. Agora, o difícil é a prática, né? A prática, normalmente, ela é diferente da teoria. Beleza. Show. Ô, Carpina. ele abre. Fala, meu querido. Era uma das minhas perguntas ia ser sobre o que o Fred perguntou agora, sobre essa questão de frota. A ideia, como é que foi setada essa questão de frota? A gente fez uma ferramenta, um controle de entregas, que o revendedor cadastra um grupo de motoboys, vincula esse grupo de motoboys a uma loja, e aí a loja consegue acionar pelo aplicativo diretamente o motoboy. Ele não precisa ficar um cara parado na frente da loja lá esperando o lanche. Então, de dentro do gestor, ele aperta chamar motoboy. Aí aciona aquele grupo de motoboys, aplica lá no celular dele e vai uma mensagem também de um grupo do WhatsApp, se quiser. E aí ele clica em cima para aceitar o pedido, eu vinculo aquele motoboy ao pedido e depois eu fico mandando mensagem para ele, ó, ficou pronto, vem buscar. Igualzinho funciona no iFood, por exemplo, só que é interno, não tem custo para você fazer, só criar o grupo de motoqueiros ali, e aí você pode cobrar do seu cliente esse grupo de motoqueiros. Imagina você na sua cidade aí, você chegar e criar um grupo lá com 100 motoboys, e aí quando você vender uma loja virtual para alguém, você fala, olha, eu tenho 100 entregadores aqui para te disponibilizar, te cobro aí R$100 por mês, aí, 150, R$200 por mês, que você tem acesso a eles. Você não precisa ficar pagando, por exemplo, 4 motoboys, garantir R$50 por noite para ele e pagar mais R$7 por entrega. Você vai pagar R$7 por entrega. E na hora que você manda o pedido, já aparece lá para o motoboy, quanto que você está pagando pelaquela entrega. Ah, eu pago R$7, ele aceita se ele quiser. Aceitou, aí você combina como é que vai pagar, se vai ser no final do dia, se vai ser no momento da entrega, não tem problema. Fica ali registrado, você consegue saber quanto que você tem que pagar para cada um, e aí você faz esse controle de entregadores com mais praticidade, com mais facilidade e sem tanta burocracia. Compreendendo, o motoboy ele vai ter um aplicativo, né? E vai ter o pop-up para chamar ele, como um corredor de Uber. Outra coisa, sobre a questão de sugestão no Wikipedia, sempre quando você compra um hambúrguer, ele oferece uma bebida. Aí, assim, isso já é setado, né? Já é assim. Aí, não, eu estou falando da questão de, por exemplo, sobremesas. Por exemplo, você está no açaí e ofereceu uma Coca-Cola. E era para oferecer uma água. Existe a possibilidade no futuro de a gente fazer esse filtrozinho, desse ajuste? Então, como é que é hoje? Hoje a gente olha os produtos que foram mais vendidos junto com aquele produto que você incluiu. Automático. Então, você escolheu açaí. Se todo mundo realmente compra água quando escolhe açaí, ele vai receber a água como sugestão. Então, é automático. De acordo com a venda que tem naquela loja, aquele produto ali vende mais com água, ele sugere água, vende mais com a Coca, ele já sugere automático. É automático, transparente para você essa sugestão de produtos que compra junto. De acordo com a venda efetiva anterior, com a história, vamos pensar assim. No caso, ele é tipo assim, a inteligência própria de engajamento. Isso é mais ou menos isso. Outra coisa que eu tenho observado que o iFood lançou, e outras plataformas também, como anota aí, e Cardápio Web, sobre uma questão de uma tag, por exemplo,
A gente tem hoje no Aquipé tem promoções, destaques, e tem tags agora que a pessoa está utilizando, que é novidade, tem outra, produto quente, umas tags para dizer que aquilo é uma novidade no cardápio, aquilo é algo diferente. Uhum. Eu não sei se você já observou esse detalhe. Não, eu nunca vi, mas você pode me mostrar depois como é que é, eu te mostro como é que eu faria dentro da nossa ferramenta, e se não tiver, a gente pode desenvolver, entendeu? Não tem problema. No momento, só esses detalhes mesmo. No caso, como eu estou organizando algumas lojas, estou apresentando aos clientes que eu já tenho, para migrar para o Código Up, se eu quisesse entrar nesse teste piloto, seria possível também? Então, vamos conversar depois particular, porque aí eu vou entender melhor a sua necessidade e saber o tanto de energia que você quer gastar. Aí, a gente avalia com calma, para eu não te falar não e nem sim agora e depois voltar atrás. Aí a gente conversa com calma, conversa bem conversado, que se for o caso, a gente coloca assim, não vejo dificuldade. Né? Ok. Beleza? Obrigado. Sistema automação. Vou pular porque não falou. Vai lá, Renatinho. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ô, Lucas, eu vi você falando atrás ali sobre a questão da maquininha da Clover. Eu não sei se eu entendi direito, mas qual que é a minha necessidade? A minha necessidade na mini Clover ali, eu estou com os clientes trabalhando com ela, e estão querendo trabalhar com a questão de cashback, de utilizar aquele cashback. Ali na hora da Clover ali, eu consigo utilizar o crédito ali, para finalizar a venda com crédito? Não. Não, né? Não, ainda não. Porque ali eu até imagino que não é online, ele vai trabalhar ali no PDV. Inclusive, até pensei em trabalhar com comanda. Né? Ele trabalha com comanda, ele abre a comanda ali, e na hora de finalizar a comanda, como já está ligado direto no banco, ele buscaria, esse cliente tem crédito. Vamos pensar junto ali depois que a gente pode fazer isso. Ver na prática ali como é que é. A gente pensar como a gente pode fazer isso. De repente, manual não tem graça. Vamos pensar junto. Eu acho que se tem a função da retaguarda, devagarzinho, a tendência natural é que a gente leve para o aplicativo também. Tá. Outra coisa, eu vi essas melhorias muito bacanas aí na questão do setor, lá no local de estoque, os setores, grupos de setores ali dentro do vendedor, no mobile. Você já pensou a possibilidade, alguém já solicitou aí, a questão do tipo de documento está vinculado ao vendedor? Porque às vezes tem um estabelecimento que tem lá várias máquinas, tem Stone, tem PagBank, tem Mini Clover, e para subir esses tipos de documento, o que está logado ali naquele vendedor. Não, tem que fazer. Não tem. Tem que fazer, né? Entendi. Mas alguém já pediu, já está anotado isso aí para poder... Não, tem que anotar ali para conseguir. Depois você me manda aí para eu lembrar, eu vou anotar no Trello para a gente ter. Eu não sei se isso não é uma coisa que parece que estou ouvindo a primeira vez, entendeu? Mas... Entendi. Não, beleza. Então as dúvidas são só essas mesmo. Beleza, show de bola. Mas vou anotar aqui para não esquecer. Valeu. Tipo de documento para o vendedor. Cirelli. Pronto. Mais alguém tem alguma pergunta? Paulinho. Lucas, eu ontem vi um orçamento lá daquele cliente que eu comentei com você sobre o Talter, né? E ele falou um negócio que não é um ramo novo para mim ainda, que é o food, né? Ele falou assim que estava pensando em colocar um pote, mas igualzinho outras lojas fazem, que é quando a pessoa pede uma batatinha, o sistema sugere, por exemplo, o ketchup. Você vai querer o ketchup, tem mais o cheddar. E assim por diante, ele vai levando o cliente a pedir mais coisas até o final, até o fechamento da venda. Então, isso a gente não tem ainda, tem que desenvolver. Entendi. A minha sugestão para você, assim, para atender melhor esse cliente, é criar um grupo de complementos e adicionar ali complementos de coisas que você gostaria que o cliente levasse. Sem obrigatoriedade de preencher. Vamos supor que quando você tem um lanche, você tem que ter um grupo de complementos que chama suco, refrigerantes, bebidas. E aí, você obrigaria ele passar pelaquela tela, na hora que ele fosse lançar, e aí ele ia colocando, se ele quisesse, eu quero suco, eu passo pelaquela tela, suco, aí escolhe um ou não. Aí sem suco. Mas a primeira opção é sem suco, e as outras opções
com Coca-Cola, tal, o que você quiser induzir ele a comprar. Então, por mais que não tenha a função, ali no totem, você consegue fazer ali, pelo menos um paliativo, vamos pensar assim, até que você consiga ter a ferramenta no final. Show? Outra pergunta. Às vezes, dependendo da região do Brasil, você não tem só o iFood como ferramenta de integração. Eu conheci em direção à ferramenta e eu achei o conceito interessante, tipo um hub. Ela disponibiliza um hub e, basicamente, geralmente tem tudo lá. É como se fosse uma parte em que ela expõe o banco de dados para fazer as integrações, tipo como algo padrão. Não sei se você já viu algo assim. Então, isso é muito complexo de fazer, tá? É muito complexo. A gente está no caminho. A gente provavelmente vai partir do princípio de buscar os pedidos em vez de mandar o cardápio. Porque o problema é o cardápio. O problema maior é o cardápio. Enviar para cada um de um jeito. O iFood, parece que quem fez lá, ele é um cara que a mente dele é muito mirabolante e é muito difícil de fazer. Então, sim, cada um é diferente. Quando você vai para o 99 é outra coisa, vai para outra coisa, cada um é diferente. A gente vai, sim. O futuro é fazer novas integrações. Então, a gente vai buscando as que mais... Quando a gente conseguir deixar a nossa ferramenta ali, igual a gente está chegando no momento agora, né? Que a gente está entregando a ferramenta completa, sem faltar a beiradinha, o próximo passo vai ser começar a fazer essas integrações com as maiores plataformas. O 99, o Ikefome, outro. E a nossa ideia é fazer integração com a busca do pedido. Então, eu vou buscar o pedido. Quem quiser ir lá na plataforma e colocar o código nosso no produto para encontrar o produto aqui, faz. Quem não fizer, vai cair num produto genérico. Aí aparece a descrição no sistema como se fosse tudo um produto só. Mas, pelo menos, vai chegar no sistema, ele vai conseguir ali, imprimir no setor, produzir e controlar a entrega do pedido. Mesmo que ele não consiga ali emitir um documento fiscal no final com a fidedigna, com o produto que tem que ser, ele pelo menos vai conseguir capturar o pedido e fazer o andamento dele em uma única plataforma. O nosso caminho vai ser esse. Basicamente, a gente vai começar a fazer as integrações só na busca dos pedidos. Buscar o pedido e avisar a plataforma, peguei, saiu para entrega. Igual a gente faz com o iFood, mas só com o pedido. Esse é o caminho que a gente achou que vai ser mais viável e que a gente vai conseguir atender a maior quantidade de integrações. Então, ou seja, você vai chegar lá no 99, vai cadastrar seus produtos lá, fazer seu cardápio, vai configurar lá no 99 o código do nosso sistema e o sistema vai capturar o pedido. Ali no iFood mesmo, se vocês entrarem, vocês vão ver lá que tem um produto coringa. Que às vezes o cara futrica lá no iFood, direto no iFood, e aí quando chega no nosso sistema não tem o código. Aí eu pego aquele produto coringa para não dar errado. Não, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa, sobre a POS da SafraPay, temos de integração? Na SafraPay, se você quiser ter integração, você vai ter que contratar a Destacha. A Destacha tem um monte de maquininha que eles integram. Então você vai ter que contratar a integração que a gente tem com a Destacha. Aí eles têm lá a integração com a Safra. Meu conselho para você é chegar no seu cliente e vender uma maquininha que a gente tem em integração. Em vez de ficar batendo cabeça lá com o seu cliente lá, eu tenho que usar a Safra. É uma maquininha que ninguém usa. É um mercado quase. Então, de repente, você fala, olha, eu tenho integração com essa, com essa. Faz a cotação que você tem aí acesso nas outras, tenta ganhar deles, de repente você consegue ter uma taxa melhor. E aí, você coloca a maquininha para ele usar o aplicativo dentro dela. Se ele quiser usar a Safra para outra coisa, ele usa para outra coisa lá. Mas para usar a ferramenta, usaria ali uma coisa que a gente tem. A Mercado Pago não tem integração com ninguém, não, né? A Azulzinho. Tem também. Pode ter essa taxa, tem. Entendi. Essas maquininhas... É nome Destacha mesmo, é? É Destacha. Eu te passo o contato depois. Me chama no WhatsApp, que eu te mando o contato da Larissa lá, você conversa direto com ela. Mas o fato é, cara, que essas maquininhas que a gente está falando, igual o Mercado Pago, as taxas deles são altíssimas. O negócio do Mercado Pago é pegar aquele clientinho pequenininho, aquele vendedor de churrasquinho, aquele cara pequenininho. Então a taxa dele é muito alta, porque ele torna um risco muito grande. Então, o que a gente trabalha aqui, na teoria, né, são equipamentos aí, Stone, PagBank, Cielo e outras, Rede, são empresas que estão ali integradas com clientes mais robustos, vamos pensar assim. Não quer dizer também que são grandes também, mas são pessoas que estão passando ali 20, 30, 40 mil de cartão por mês, pelo menos. Então, não tem nem como... A Mercado Pago nunca vai entregar uma taxa decente para esse público, porque o público dele é aquele pequenininho, porque ele põe 5% de taxa. 4% de taxa. O cara pega porque é a única maquininha que ele consegue botar no CPF, é a única maquininha que ele consegue botar ali pro pequeno, qualquer um entra ali. Tanto é que quando a gente fez a integração com o Mercado Pago, foi porque qualquer um consegue abrir a conta. É fácil fazer. É fácil abrir a conta. Então, pouca burocracia. Por isso que a gente acabou fazendo, que foi o mais simples de conseguir integrar, porque a maioria das lojas virtuais, a maioria das lanchonetes, são pequenos empresários. Abre a maioria, não quer dizer que são todos. Mas a maioria são pequenos empresários que estão ali iniciando o negócio dele, então ele aceita fazer ali, daquela forma.
Então, assim, o meu conselho para você é se engajar nessa questão das adquirentes, para você aprender também um pouco sobre isso, que não é uma coisa simples que vai sair fazendo sem pelo menos dar uma negociada ali, aprender como é que funciona, porque aí você aprendendo, você vai conseguir dar essas dicas para o seu cliente. Ó, peraí, deixa eu fazer a votação para você, deixa eu te mostrar aqui o benefício, mostrar a integração, que às vezes você agrega valor no seu software e aí o cara para até de olhar e de se preocupar tanto com qual maquininha que ele está usando em si. Mas você consegue ter o destaque. O problema do destaque, você vai pagar um TEF. Então, você vai ter uma maquininha que não é da Safra, não é uma maquininha da Safra que você vai usar uma maquininha da Gertec, que a Destaque vai te orientar, e aí vai ter um TEF dentro dela, que aí sim eu comunico com a Safra. Safra, Mercado Pago, um monte ao mesmo tempo. É um TEF Android. Então você consegue, no débito fazendo a Safra, no crédito fazendo a Cielo, no crédito 2 vezes fazendo a Stone, tudo dentro da mesma maquininha. É uma questão bem legal. Ela não é... Nesse caso, para mim ela funcionava como um hub. Era para botar o aplicativo garçom dentro da... Normal. O nosso aplicativo é o mesmo. Não, quando eu chamo o pagamento... Quando eu falo da azulzinha da Mercado Pago, não consegue colocar dentro o aplicativo, ou conseguimos. Ainda não. Porque eu não via ela fazendo abertura para ninguém, ou já começou a abertura dela? Não, eles têm sim, eles têm. Só que é tudo por e-mail, não tem ninguém que conversa. Eles estão tentando comunicar comigo e não conseguem. Ele manda um e-mail me perguntando, aí eu falo assim, pode marcar a reunião, e eu mando lá e não responde nunca mais. Aí daqui 6 meses manda outro. Não consegui. Sim, eles não têm. Lá, o programa de parcerias com o software house deles é bem fraco. É bem difícil conversar com ele. Ou então a gente não conseguiu ainda acessar a pessoa correta. Todo evento que eu vou, Autocom, Gila CBR, eles estão lá. Eu sempre converso a mesma coisa com eles. Eu falo, rapaz, quem é a pessoa responsável? Aí tem o pai do pai do pai do pai do pai. Nunca tem um dono. Então ninguém senta para resolver. Então por isso que a gente não pegou para fazer até hoje. Eu acredito que se a gente for fazer mais um, seria o Mercado Pago. Depois desse pobre aí, o próximo seria o Mercado Pago. Show. Ok. Compreendido. Obrigado. Mas confia em mim, vende lá Cielo, Stone, ganha um dinheirinho por mês. Aqui eu vou dizer, eu tive na apresentação que você fez da Cielo, da taxa, aqui, para eu conseguir um cliente, pelo menos na questão do D mais zero, aquele valor, os clientes que eu tenho hoje, eles estão um pouco abaixo. Como a gente entendeu? Sim, aí aqui é pesada a briga, certo? Stone, um toma do outro, eu fico só no meio, porque minha função é o software. Tá entendendo? Eu concordo com você, nosso negócio é vender o software, mas vender o software integrado a algum equipamento valoriza o seu software, facilita a venda. Por exemplo, isso que você falou aí, se eu tivesse há 3 semanas atrás, e tem um cliente que estava precisando do Cielo, queria Cielo, aí eu teria fechado. Mas tudo é questão da oportunidade, a gente tem que estar pronto. Entendeu? Focar na recorrência que o software causa, que é a gente e a feira, e os extras que vão chegando. Sim, esse pensamento igual você. A verdade, não é só o mesmo? Ele abre. Então, o que acontece? O que eu penso? O que eu aqui, como vendedor de software, que fui um dia lá atrás, no lugar de vocês? Eu penso o seguinte, o que a gente está vendendo ali, quando você está vendendo uma integração com o adquirente, não é a maquininha de cartão, entendeu? Eu não acho que você está ali vendendo a maquininha da Cielo, a maquininha da Stone, da PagBank, eu não acho que é isso. Eu acho que você está vendendo é segurança. Então, eu, como empresário, o que eu estou em busca? Quantas vezes vocês já viram no jornal aí um golpe, por exemplo, que o cara entrou num posto de gasolina para abastecer o carro e escondido ali trocou a maquininha de cartão de crédito dele igualzinha do cara que devolveu pro cara e ficou lá uma semana lá passando de graça cartão para ele, caindo na conta dele, até que eles perceberam que tinham substituído a maquininha que não era mais a dele, era de outra pessoa. Então, é isso que a gente está vendendo. Quando eu aperto um Enter lá no PDV, dou Enter, eu chamo a maquininha e a maquininha paga e devolve ali para o PDV as informações e só assim a venda finaliza, eu acho que a gente está vendendo para o nosso cliente lá segurança, tranquilidade, estabilidade. Então é isso que a gente tem que focar na hora que a gente vai fazer, mostrar para ele. Não adianta falar assim, eu tenho Safra. Beleza, você vai ter Safra, vai usar meu PDV desintegrado. Então você vai fazer a venda, finalizar, depois seu funcionário vai lá e vai vender em vez do crédito, vende no débito. Aí no PDV está no crédito. Aí na hora que vai fechar o caixa, tem aquela bagunça. Então, se a gente ensina para o cliente qual que é o benefício de estar, ele passa a mentalizar e falar, cara, se eu deixar de tomar um golpe por mês, essa diferença de taxa vai ser paga. Então, às vezes, a abordagem que a gente deve fazer ali na hora de fazer a venda de qualquer integração que a gente faça é para facilitar a vida do nosso cliente. Então, você vai facilitar o fechamento de caixa, facilitar a conciliação de cartão, porque vai ter NSU, bandeira, tudo bonitinho, preenchido, automático, sem eu ter que digitar nada no PDV. Então, e além de atender a necessidade fiscal, quando eu vou emitir uma nota fiscal do cartão de crédito, tem que estar preenchido lá no XML, o NSU, a bandeira, a forma
E isso é feito através da integração. Sem integração, tem que ir lá e digitar manualmente. E aí fica, assim, muito inviável para um negócio que está correndo muito. Então, a ideia que eu tenho aqui é que vocês consigam entender que a gente está vendendo não é sistema, não é software, não é adquirência, porque a gente está vendendo a solução para um problema que o cliente tem. E na minha concepção, quando a gente vende a integração, esse é o problema. Segurança e praticidade. Não é se é Cielo, se é Stone, se é PagBank, se é rede, se é Destacha, se é qualquer um desses que a gente está falando, a gente tem integração Sicredi, Cicobi, BIM, rede, tudo a gente tem ali integrado. E eu tenho, assim, hoje, raramente alguém vem aqui me solicitar uma nova integração, porque a gente já fez muitas. E agora, acabando da Cicobi, que tem bastante solicitação, que é uma cooperativa grande, a gente pode pensar em fazer o Mercado Pago, a gente vai acabar fazendo todos. É uma maquineta nova essa da Cicobi. Tem 3 meses de lançamento. Na verdade, ela existe há muito tempo, mas a parceria de integração tem pouquíssimo tempo. O Cipag, eles começaram mesmo a fazer as parcerias para integrar na maquininha tem pouco tempo. O chefe geral da tecnologia do Cicobi é meu amigo de infância. Eu sempre converso com ele, assim, ele está lá em Brasília, lá, e ele foi o primeiro, saiu, para a gente começar a fazer. Mesmo assim, teve uma burocracia enorme para ser feita aqui. Não, imagino. E o deles está sendo o mais difícil de todos, porque são 3 máquinas diferentes, com 3 integrações diferentes. A maioria, você faz uma integração, funciona com todas as máquinas. Com eles, não. Cada máquina, uma integração. A gente está fazendo 3 integrações, gastando tempo de 3 para fazer uma única integração. Mas tá ótimo, vai, bola para frente. Falando no gancho aí que você está falando, eu aconselho hoje essa mesma visão para o Pix da maquineta. Sim. Por exemplo, um golpe que de uma compra de R$80 no proporcional de porcentagem é um valor de 10 mil passado. Exato. Aí quando eu faço essa matemática, o cliente, um erro seu, um golpinho de nada. Aí você evita. É como se fosse levar a lucratividade desse período inteiro que você estivesse trabalhando com mais segurança. O pessoal confunde muito, né? Aquele QR Code estático que fica lá no balcão lá para a pessoa pagar, digitar o valor com o que a gente tem para oferecer, que seria o QR Code dinâmico, né? Você só finaliza a venda se o cara pagar, tanto na maquininha e tanto no PDV. Uma das coisas que eu achei muito importante no Wikipedia foi a questão da integração com o Mercado Pago, para pedidos que você vai ter o QR Code, paga e essa questão de ser automático. Porque tem justamente em cima do Pix, aí geralmente o dono, muitas vezes, ele não quer dar acesso a quem está no caixa ou fazer deixar no celular, aí fica tudinho para ele conferir depois. Aí fica aquele inferno. Enfim, tem os golpistas de carteirinha. Se você pensar aqui, ó, a minha cidade aqui é um polo têxtil. Tem mais de 1000 confecções aqui na nossa cidade. E você tem aqui ali os centrais da pronta entrega, né? Que fica lá, todas as confecções, tem o seu boxinho lá, e fica uma funcionária ali o dia inteiro. Então, ela fica ali vendendo. Ninguém tem controle de qual produto que vende, qual que não vendeu. Aí, quem tá lá é só uma pessoa, então se ela quiser, para toda aquela pessoa que vai comprar lá, ela dá o QR Code dela. Ela usar o maquininha de cartão dela, ela vai conseguir. Se for com o nosso sistema, por exemplo, ela pode até passar, mas a venda não vai estar registrada. Quando eu conferir o estoque lá, vai ver que não está. Agora, se ela vender no sistema, só vai conseguir finalizar a venda se usar o QR Code da empresa ou se usar a maquininha de cartão da empresa. Então, facilita muito ali. Às vezes o empresário pode falar, só aceito, só sai com o produto com o nosso comprovante de venda. Aí chama atenção lá, um cartazinho, cadê meu comprovante de venda? Porque com o comprovante de venda eu garanto que foi finalizada a venda no PDV e que automaticamente utilizou as ferramentas integradas. Então, a gente, igual você está aí, você já percebeu o problema. Então, não tem que vender sistema para o seu cliente. Tem que vender a solução para esse problema. Olha, eu sei que o seu funcionário, dependendo da pessoa ali que você não conhece ainda, pode fazer assim, assim, assado. Eu uso muito, quem está com mais tempo, a gente deve ter ouvido eu usar o exemplo do garçom, que paga toda a dívida dele com os amigos dele que vão até o estabelecimento. Ele vai lá, ele transfere item para uma outra comanda, ele não lança o item na comanda do cliente. Então, a gente tem que saber que isso acontece. Quando a gente sabe que isso acontece, quando você vai vender lá para o dono do restaurante a solução, você vai ensinar para ele, além de usar o sistema, você vai ensinar para ele processos que o sistema tem e que vai evitar que ele seja roubado. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Para um restaurante, se o garçom não entregar a cerveja na mesa, para roubar tem que ter no mínimo 2 pessoas. Se o garçom só faz o lançamento, salvou, lá atrás avisa, e uma outra pessoa entrega na mesa, a gente já sabe ali que para ter conluio tem que ter no mínimo de 2 pessoas. Já dificultou. Porque se o garçom é o cara que lança na mesa, vai até o freezer, pega a cerveja e põe em cima da mesa, aí o cara lança se quiser, transfere para outra mesa, ele começa a olhar para a mesa do lado lá, que tem 30 cervejas. Você botar mais uma, o cara não vai nem perceber, ele transfere de uma mesa para outra. Então, você tem ali, perceber essas coisas que acontecem, que a gente vê acontecendo, a gente que acaba centralizando todos os problemas, porque, imagina, vocês 150 empresas, com um monte de cliente cada um, todo mundo tendo os problemas, trazendo para a gente. A gente vai vendo cada coisa acontecendo. Teve um caso aqui muito engraçado, em que o gerente do mercado
fazia uma venda a prazo para a mãe dele, passava no caixa, gerava, ia lá no retaguarda e excluía o financeiro, cancelava ele. Então, aí foi ver lá 30 mil por mês de prejuízo, 20 mil por mês. Aí todo dia, foi fácil, porque tinha lá a auditoria, tudo bonitinho, a auditoria da venda, o horário, conseguiu pegar na câmera o cara passando os produtos do PDV, porque parecia muito legal, aquela pessoa vai ali e compra ali. Eu falei 30 mil por mês, mas era dado R$600 por dia, se fizer a conta era mais ou menos isso mesmo. Aí 3, 4 meses para trás o prejuízo foi grande. Então são coisas que a gente tem que ir refletindo, que acontece, você está vendo o que acontece, então eu vou permitir que o meu gerente consiga fazer venda, consiga cancelar um financeiro? Ou eu vou botar uma senha de liberação? Então, essas coisas... Vendo a questão do G-Plug para fazer um tipo de relatório que justamente essa necessidade que você está falando. Quer ver cancelamento? Aí tem lá os cancelamentos. Tipo uma abinha só com esse tipo de informação, que é assim, que a gente vende blindagem. Sim. Porque teve pessoas que eu trabalho hoje que estavam sem dormir a semana inteira, aí depois que a gente ajustou isso aí, que só sai do restaurante aquilo que é impresso na comanda, e o restaurante só produz aquilo que é impresso, cara, ele começou a dormir tranquilo. E só faltou depois bater em mim, porque eu não fiz isso com ele há mais tempo. Eu disse, mas eu tenho que esperar você amadurecer também, né? Que a gente... quantas vezes você não falou isso com ele e ele ficou botando objeção? Não, é papel, não vai fazer, não, o garçom não vai lançar. Tudo eu chamo isso de controle de objeções. Todo dia eu ganho eu falando isso. Controle de objeção. Você fala uma coisa, a pessoa devolve um problema. Você dá uma solução, a gente dá um problema. Você dá uma solução, a gente dá um problema. Nunca te ouve, né? Aí na hora que você... Eu perto de vocês sou muito novinho, viu? Eu sou perto de vocês aqui, sou muito novinho. Trabalho completo há 3 anos agora nesse segmento. Mas eu encontrei cliente que não fechava a caixa, não tinha controle de nada. E cada vez é que nem evangelizar a pessoa. Até ela aceitar Jesus, a gente continua evangelizando ela. Esse é o meu método de trabalho hoje. Assim, graças a Deus, eu tenho sido líder aqui na minha região, mas sempre, meu foco eu tenho que fazer esse meu cliente sobreviver. Onde ele estiver dando problema financeiro, tem que dar uma engessada nele, porque quanto mais ele sobrevive, mais eu me beneficio dele. Mas ele paga as contas. Ô, Lucas. Oi. Oi, bom dia, o Reinaldo aqui. Fala, meu querido. Tudo bem aí, gente? Ó, só aproveitando, a gente não trabalhava com a Home Food, mas nós começamos aí agora com os clientes maiores, né? A gente está entrando nesse segmento. E eu me deparei com uma situação que aí o meu pessoal não soube dizer, já vou aproveitar aqui. O cliente, ele tem happy hour. Então, assim, das 6 até as 8, shopping dobro, algumas promoções, aquele valor. Acabou. A 8 e 1, qualquer pedido 8 e 1, já não tem mais essa coisa de 50% de desconto no shopping. Já começa a valer o valor normal. É por horário a promoção, né? Isso a gente tem no sistema? No retaguarda tem. No retaguarda você consegue criar um encarte, vincular os produtos e colocar qual horário que aquilo ali vale. Agora, no aplicativo ainda não. Aí a gente tem que passar essa função do retaguarda para o aplicativo. Sempre assim, né? Se o garçom lançar lá no celular dele, ou na maquininha de cartão lá, ele lança... Não vai. Ele não bate no retaguarda e... Ainda não. Tá. Tem possibilidade disso? Na informática tudo é possível, um dia vai ter. A nível de prazo, alguma coisa? Não, isso eu não posso te prometer nada agora. Tá. Tem que sentar com calma. Pode dar uma olhadinha, por favor? Então, depois você vai me ligar com calma para eu anotar ali na nossa... Eu te dar uma perspectiva de quanto isso poderia ser feito. Hoje o encarte já vai, só não vai essas datas aí. Não é bicho de 7 cabeças ser feito. A gente está com prioridade ali agora de terminar a ordem de serviço, né? Aí quando acabar é possível fazer assim. Tá. Agora, para quem é PDV Windows, ok, né? Normal, funciona normal. PDV Windows, servidor Windows, tudo Windows, tranquilo, né? Sim, no touch ali, quando você lançar o item, vai buscar a promoção certinho. Mercado, tá. Beleza, obrigado. Show, valeu. Cisfaz, Altos. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Fala, meu querido, senhor daí, saudade de você, da sumida? Rapaz, eu tô com saudade dos eventos aí, tô vendo a hora de chegar um evento de Minas, né, Minas? Vai passear lá em Belo Horizonte? Você vai ficar uns 15 dias lá também? Acredito que não, mas uns 5 dias, depois eu sigo em frente. Bom, mas vamos lá, seu Lucas. A palestra aqui, mas não vi ninguém falar no que eu estava esperando. Ainda é sobre aquele assunto do PDV, para quem usa PDV nos módulos restaurante e módulo sorveteria, né? E as hamburguerias. Que é os clientes que eu tenho aqui.
que é diferente, né? Que usa a tela diferente. Que é o restaurante, as hamburguerias e as padarias, sorveteria. Quando acontece esse imprevisto, até então, não sei se já foi melhorado, mas eu só me deparei com situações bem semelhantes. Quando não tem realmente internet, eu não posso te falar, mas a informação que eu tive do suporte é que quando dá sem internet ali no cabo ali, beleza, o sistema ele consegue mudar automaticamente para contingência, né? Mas no meu caso aqui foi diferente, o problema estava na Cefaz. E o cliente usa o módulo restaurante. E nessa situação, como o sistema está detectando que tem internet, ele tenta verificar a Cefaz. Só que aí ele fica verificando, e ele joga para a tela da nota, abre a nota na tela, que aí você clica lá no nota fiscal e você pode retransmitir a nota de novo. Tentar de novo, né? Só que para me mudar para trabalhar em modo contingência, eu tenho que entrar no painel de configuração. Quando acontece isso, estando no modo restaurante. Ele não aceita, ou seja, eu não achemos nem com o suporte. Você também me respondeu. Depois eu falei com o suporte, eu tinha falado com o suporte antes. Eles achou que tinha. Aí conectou, falou, realmente não tem. Aí eu até pedi para eles, para ver com o seu Lucas, né? Para ver se isso é possível criar uma solução para que seja alterado de forma prática. Para mim, isso não chegou, tá? Só daí. Ninguém me ligou para conversar sobre isso. Então, assim, se tivesse me ligado, com certeza já estava pronto isso aí. Porque eu tenho essa função. Ela existe, entendeu? Ela existe. Se você abrir... Faz um experimento científico aí para mim. Oi? Faz um experimento científico aí. Abre o PDV Touch. Abre, inclui um item, aperta F9. Você vê aqui embaixo, do lado esquerdo, tem um quadradinho, assim, com a setinha, um quadradinho. É ali que troca. Abre aqui. Vai fazendo aí que você vai ver que vai dar certo. Abriu o PDV, apertou F9, naquela tela de finalizar, embaixo ali, tem uma setinha verdinha, parece um quadradinho. Como se fosse trocando, assim. Ali, se você clicar ali, vai abrir. Se tiver online, troca para offline. Se tiver offline, troca para online. Ah, tá, beleza. Sem problema. Se tem, é porque não foi encontrado. Ou seja, a gente não achou. Por exemplo, a gente usa a tecla Alt F6 nos PDV normal. Cada tela tem um atalho diferente, né? Porque não dá para configurar, não dá. Mas ali eu acho que não deve ter atalho nenhum. Ali na tela de finalizar, você clica no botãozinho e não sei se tem algum atalho. Eu posso até verificar aqui se tem algum atalho. Aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Eu já olho aqui e já fica resolvido o seu problema. Fala, Borges, você tem a dica aí? Não, mas Dica não. E falando em PDV aí, como que anda o PDV novo que ia remodular? Tá caminhando, tá? A parte visual já tá definida, tá só colocando as funções dele. Eu imagino que a próxima versão já tem. Tem que dar uma demonstrada pra gente aí antes, hein? Não. Vamos ver como é que ficou. Então, se eu demonstrar antes, na hora que ficar pronto, todo mundo reclama. Aí não sai. Tem que ser surpresa, hein? Se eu mostrar antes, aí não sai nunca. Tem que só lançar e deixar pronto. Eu peguei um pouquinho de cada um das sugestões que cada um deu. Ficou bem bonito o visual, assim. Eu tenho certeza que o pessoal vai se impactar com o visual, vai ficar muito lindo. Então, assim, vai sair dessa pegada que a gente tem hoje, vai aquela mais moderna, vai ficar bem legal. Acho que sim, vou tentar implementar nele ali também a questão do restaurante, aquele complemento, o modo de preparo, para quem consiga usar também quando for restaurante, para não ficar só a tela de touch, né, para ter uma outra opção bonita também para utilizar. Então, assim, eu acho que a gente vai devagarzinho, vai ficar não. O visual já ficou perfeito, assim, eu não consigo achar um defeito visual. Vai ficar bonito. Deixa acontecer. Achou isso, Odaí? Eu pedi para a menina, só que no laboratório que eu não estou com as bases que tá. Essa máquina que eu sempre uso aqui, ela deu BO que não tá rodando. Tá. Abrir. Trabalhando aqui. Opções, desconto. Seu Lucas, mas se tem, beleza. Já entendi. É só um outro assunto aqui. Não tem atalho, tá? Só para adiantar, não existe um atalho, é um botãozinho para você clicar. Até porque, por que não tem atalho? Não tem atalho porque aquela tela ali é touchscreen. Ela não é uma tela, você dá atalho do teclado, é você bater na tela mesmo e apertar um botãozinho. Já tem, a gente vai procurar na tela esse botão. Não tem erro, ó. Apertou F9 e foi para a tela finalizada, do lado esquerdo, assim, vai ter um quadradinho lá, verdinho, com azul lá, você vai encontrar ele com facilidade. Deixa eu ver se dá um print aqui. Só para comentar um assunto, eu sei que não sei se pega bem, por exemplo, tipo uma sugestão.
Ali no Notas Fiscais Manifesto, no manifesto, seria possível, você já pensou uma ideia de colocar uma taxa, tipo, as notas que já foram dado entrada, em vez de você identificar apenas pelo número de entrada, ela ficar tipo amarela, ou vermelha, ou verde, ter uma legenda, para que quando a pessoa passa o olho ali, ele já identifica que aquela nota, pela cor, já está feita a entrada. Então, podemos avaliar, sim. Então, podemos avaliar, mas hoje, se você fizer simplesmente ali, colocar o campo nota fiscal e dentro da nota fiscal na tela, você vai conseguir bater no olho na tela, o que tiver número ali foi dado entrada, o que não foi, não foi, né? E tem também o filtro em cima para não ficar mostrando as notas fiscais de entrada que já foram, que já deu entrada no sistema, para facilitar mesmo, para mostrar só o que não foi ainda. Mas se você pode me chamar lá para você mostrar qual está sendo a sua dificuldade, eu tento te ajudar. E aí, se for necessário mesmo fazer essa coloridinha ali na tela, para mim não tem problema nenhum. Quando um outro detalhezinho que eu observei ontem num cliente, eu não consegui resolver. Como não era coisa de muita preocupação, eu até sugeri para ele que eu ia verificar e depois eu retornava para ele na segunda-feira. Porque ontem, esses dias desse problema com nota fiscal, e a gente ainda tem outro sistema, né? Que ainda não foram migrados, e deu algum problema com o negócio de vendas e finalizar lá com venda a prazo, identifica como venda a prazo lá no XML. Aí tem que estar atualizando. Aí eu estava com a demanda meio alta, mas no botãozinho ali, quando a contabilidade baixa o XML lá na contabilidade, pelo aplicativo deles, o sistema nosso aparece que foi feito o download já por alguém, só que ele não está dado ciência, está verdinho. Tem vez que eu manifesto a nota junto com o cliente, ele atualiza o status. Quando eu clico no botãozinho sim. Só que ontem eu me deparei com um cliente que não atualiza. Dá o sim, mas ele não atualiza. Aí eu tentei por quê e não consegui entender. É só vendo mesmo. Ele continua verde, ou seja, ele continua como se não fosse dado o manifesto, né? Tem que dar uma olhada. Se você clicar para fazer download, tem que ver. Quando você chegar com um banco de dados aí com certificado, você chama... também, de boa. Ele faz o download. Ele só não marca como já foi feito o manifesto. Ele fica como está pendente de manifesto. Mas faz a entrada, faz tudo, dá tudo certo. Entendi. Tem que ver lá como é que tá. Mas beleza então, senhor Lucas. Aí eu chamo, por causa que ontem eu não tive como passar para o suporte também, né? Não, beleza. Ontem não, né? Ontem eu que não tive como passar porque você está tarefado, não é coisa... Deixa eu acabar aqui, eu vou dar uma testada aqui também para ver se o botão tá aparecendo, porque eu li pelo fonte aqui, e tá lá o botãozinho. Eu vou olhar como é que tá aqui na hora de abrir a tela e vejo, e explico por que deve estar ou não aparecendo. A gente vai ver. Mas tá, beleza então. Fechou aqui. Beleza? Fechou. Valeu, meu querido. Parabéns, Pessoal, parabéns aí pelas novidades aí. Trabalho da equipe também aí, que tem sido muito bom aí. Tamo junto. Aí. Ótimo. Parabéns. Mais alguma pergunta, pessoal? Falem agora, focarem-se para sempre. Ô, Lucas, a nova tela, ela vai ser dentro dos retaguarda ou ela vai ser uma solução tipo... Sempre a gente segue o mesmo padrão. Eu não sei se você já aprendeu aí, mas você pode usar, configurar o sistema para abrir direto no PDV. Isso daí pode criar... Não tem que abrir o retaguarda para entrar no PDV, entendeu? Tem uma configuração que você configura ali para o PDV abrir direto. Eu tenho muita coisa a aprender. Tipo de tela de usuário ali, no cadastro do usuário. Pode ser por usuário, pode ser por máquina, tem um monte de forma de configurar para quando você entrar no sistema, ele automaticamente abre o PDV, fechou o PDV, ele fecha o sistema. Aqui a gente faz dois conf, um para retaguarda e um para PDV, deixa os dois ícones separados ali, o usuário entra direto e abre ao mesmo tempo, né, o retaguarda e o PDV. Eu não sei se é possível, eu tentei, mas não consegui. O aplicativo móvel que a gente instala aí dentro do computador, é como se fosse o força de vendas. Ele trabalhar como caixa, é possível também para restaurante? É assim. Se as funções que tem, né, dentro do aplicativo forem o suficiente para aquele restaurante que você está aplicando, tá assim. Abrir comanda, fechar comanda, pagar, tudo dá para fazer. O que eu estava tentando fazer era para fazer a questão de taxa de serviço, a questão de fazer se ela é obrigatória, se ela não é. Essa parte eu não consegui, não. Então, tem lá, lá no vendedor, tem como você marcar se aquele vendedor pode tirar a taxa de serviço ou não. Se ele puder, aí na hora que o cliente está no caixa, aí você consegue tirar a taxa de serviço pelo aplicativo também. Já que não é uma coisa obrigatória pela legislação, né, tem que ter a opção ali da pessoa, quer pagar? Não quero. Aí tira do pedido, tem como fazer. Eu achei a mais intuitiva.
Mas ela é realmente, como você disse, ilimitada. Nessa questão do delivery, ela já não embarca. Já, assim, o aplicativo nosso ali, ele tem umas funções, ele não tem um objetivo de substituir o retaguarda. Ele tem o objetivo de fazer algumas funções que a gente julga ali que, estando dentro de um Android, facilita. Ele nunca vai ter todas as funções do retaguarda. Nunca vai ter. O que você está desenvolvendo é semelhante a ele? Ao visual? É naquela pegada. Não igual, porque ali... Tudo bem. O do aplicativo a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando sempre com o dedo, então não tem mouse, então eu fico limitado a ter que fazer algumas coisas que só toca com o dedo. Então, no computador já não. O computador, normalmente, está no mercado, sai bipar com leitor de código de barras, você vai digitar com o teclado ali a descrição do produto, então são pegadas bem diferentes, mas o visual, ele lembra muito, assim, não com aqueles grupos de produtos que você clicar em cima, que polui a tela no PDV do supermercado, por exemplo. O objetivo é ter ali um PDV que o cliente veja, porque eu não preciso de ter um touch bonito, entre aspas, né? Vamos pensar assim, porque o touch o cliente não vê. O cliente, quem está lançando é o caixa virado para ele fazendo os lançamentos. Agora, o PDV, onde eu estou no supermercado, no açougue, na padaria, onde o cliente está olhando para a tela, aí eu acho que esse é o público do PDV. Esse é o público que a gente vai desenvolver a ferramenta mais bonita para que o nosso cliente final olhe para a tela e se sinta, além do meu vendedor ali que está trabalhando, gosta também de uma tela amigável, o objetivo do PDV é ter um visual legal para que as pessoas que estão vendo acontecer ali se sintam mais amigáveis. Eu não vejo razão prática para que o meu usuário ali, que eu vou treinar ele, claro que seria muito legal que a gente conseguisse fazer uma tela linda para todo mundo, mas vocês têm que entender que quanto mais bonito mais tempo demora para fazer. Aí você me pede uma ferramenta que é só arrastar um botão para a tela, demora 3 expedientes para fazer, porque tem que fazer liberadinho do botão, tem que ter uma função para isso. Aí o negócio que sai correndo, que sai rápido, acaba demorando mais. E a gente aqui prioriza sempre, você já deve ter reparado isso no nosso software aí, a gente prioriza sempre a praticidade e a velocidade do desenvolvimento. A gente preocupa menos com o visual. Ultimamente, a gente tem tomado mais esse cuidado, até porque ela é exigente de vocês, e quem sabe no futuro a gente vai conseguir atender as duas. Um comentário. O meu motivo, quando eu falo isso, não é porque tem que ser bonito. É porque, assim, ultimamente, o ramo food, que é um dos principais que eu trabalho, muda muito de gente, cara. Aí, assim, mão de obra de food, de hamburgueria, sempre gente nova. Aí entra, aí tem gente que tem uma capacidade melhor de se adaptar, outras menores. E quanto mais aquela tela seja intuitiva, tá entendendo? Porque tem a pegada de sistema e tem a pegada daquele sistema food, que a coisa é tão rápida que tudo é muito rápido. Aí, assim, quanto mais a tela clean, menos treinamento você dá. Não sei se você tem essa visão ou pode discordar comigo com a sua experiência. Não, a questão é nem essa. A minha mente, cara, eu não consigo entender isso que você está falando, entendeu? A minha mente não consegue processar isso. Eu tenho que ter uma tela mais clean, mais rápido. Você tem que me mostrar, entendeu? Falando aqui, ó. Eu vou lhe mostrar uma questão, aí você vai entender o que eu tô querendo dizer. Tá ótimo. Só me chamar lá que se me apresenta qualquer sua dificuldade. Aí, se não tiver uma configuração para atender essa, a gente pode fazer a melhoria. Tá bem. Beleza? Ok, beleza. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui na fila. Pessoal, acho que é isso, tem quase 2 horas já, só batendo pé recorde. Pessoal, então é isso, um bom dia para todo mundo, vamos encerrar. Um bom final de semana para todo mundo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no WhatsApp, a gente vai conversando. Segunda-feira eu estou ali de novo, no mesmo horário, para a gente ir ajudando vocês a facilitar a vida. Beleza? Um abraço, bom final de semana e fiquem com Deus.